Meus queridos irmãos, queridos radiovintes, meus irmãos que nos veem de perto e de longe, nós estamos celebrando o último domingo do mês de agosto, o mês das vocações. E ao longo deste mês nós podemos rezar, meditar sobre as diversas vocações e ministérios da igreja, a vocação sacerdotal, a vocação familiar, da família, a vocação religiosa, e concluindo o mês de agosto, nós refletimos e rezamos pelas vocações leigas, com ênfase na catequese. Meus irmãos, na cabeça de muita gente está que a igreja, a vocação da igreja é a vocação do padre, é a vocação daquelas quando tem religiosos, freiras, essas coisas. Mas a maior vocação na igreja, o maior número, vocês sabem, são leigos, são vocês. A igreja é o povo de Deus. Por isso, quando fala mal da igreja, para muitas pessoas, quando fala mal, ataca o padre, atacando o leigo. Alguém que está comprometido está atacando a igreja também. Se é que é um leigo que tem fé, que tem compromisso, porque este leigo, é tão importante quanto o padre, só exerce função diferente. E vocês leigos, é que faz a igreja acontecer. É que faz a igreja acontecer. E hoje, quando nós refletimos rezamos pela vocação dos catequistas, lembrando que a catequese é essencial na igreja. E nós vivemos numa época em que a catequese está em crise. Está em crise. A família está em crise, a igreja está, e a catequese vai na mesma onda. E a nossa catequese tem muitos discursos bonitos em torno da catequese, muitos projetos, e isto, aquilo. Enquanto a verdadeira catequese é mostrar para o catequizando o rosto de Deus. O primeiro catequista foi Jesus. Os apóstolos foram todos catequistas. E na paróquia, o primeiro catequista é o padre. E o catequista tem que ser aquela pessoa que verdadeiramente é apaixonado por Nosso Senhor. É aquela pessoa que procura a conhecer a doutrina católica, a conhecer o que a igreja ensina. Nós, cristãos, precisamos conhecer o catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II. O catecismo deveria estar na nossa casa, assim como a Bíblia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que aqui estão e que me ouvem, nem nunca abriu o catecismo da Igreja Católica. Tenho certeza. Porque nós, padres, não incentivamos. Às vezes falamos de tantas outras coisas, de isto, aquilo, pastoral disto, pastoral daquilo. Esquecemos de ensinar
para as pessoas aquilo que é o essencial da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Nós temos uma igreja de muito auê, e com pouca profundidade. Nós temos catequistas que não vão à missa aos domingos, estão dando catequese, que não têm zelo pelos sacramentos, estão dando catequese. Alguns até que atacam a própria igreja, atacam. Estão aí ensinando. O que estão ensinando eu não sei. Tudo menos a catequese cristã, a catequese católica. Então hoje nós rezamos e pedimos a Deus pelos verdadeiros catequistas. Graças a Deus nós temos tantos. Aqui na nossa paróquia de São João Batista, são fantásticos os nossos catequistas, que procuram aprender, que estão na escolinha da fé, os catequistas que não se cansam, não estão sempre ligados naqueles programas que passam doutrina, seja na televisão, aqueles programas das redes católicas, são aqueles que verdadeiramente querem dar para os seus catequizando o alimento sólido, para que não aconteça que as nossas crianças passam pela catequese, faz a primeira comunhão, mas não sabe o que é uma vida eucarística, não sabe, nunca mais volta na igreja, e se não fez a crisma, volta, faz a crisma, e depois da crisma, se sentem diplomados e não precisa mais voltar na igreja. Vocês não conhecem ninguém assim? Que foram crismados e nunca mais colocaram os pés na igreja? Que catequese foi esta? Que catequese foi esta? Tudo menos catequese. Tudo menos catequese. Porque se nós não levamos o catequizando a amar a nosso Senhor, a se comprometer com o reino de Deus, nós estamos dando varada na água. Estamos batendo em ferro frio. Não vale nada, malhando em ferro frio. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos fala de algo interessantíssimo para a nossa vida cristã. Nos fala da cruz. A primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, eu vou ler como está aqui, porque agora eu tenho que me controlar muito nas minhas palavras, não é? Agora eu tenho que falar no politicamente correto, não é? Porque senão eu fico, não é? Deixa para lá. Então, vamos ver o que disse a palavra, a primeira leitura da missa de hoje do profeta Jeremias. Jeremias está angustiado, numa crise terrível, porque Deus o chamou para ser profeta, e ele agora ninguém quer saber dele, e ele sente o peso de ser profeta, de falar em nome de Deus, está desanimado, está para entregar, para pendurar as chuteiras. E ele diz para Deus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Olha que termo forte que ele usa para Deus. O Senhor me seduziu,
e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte, tivestes maior poder. E o que ele diz? Agora eu tornei-me alvo de risão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todos zombam de mim. Impressionante. Todas as vezes que eu falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Não é? Todos falam de mim, todos me julgam, todos me condenam. A palavra se tornou fonte de chacota. E eu sou objeto de chacota aí nos botequins. Nos botequins. Na boca daqueles que não têm nenhum senso das coisas de Deus, eu sou objeto de chacota, disse o profeta. E ele disse assim: não quero mais lembrar-me disso, nem mais falar o nome deles. Eu vou deixar isto. Mas o que acontece? Olha o que diz o profeta. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me a todo o corpo. Desfaleci sem força para suportar. Em outras palavras, eu continuarei falando em nome do Senhor, porque um fogo arde em mim. Eu senti um fogo ardendo dentro de mim. Deus não prometeu nenhum sucesso para os profetas. Todos terminaram mal. Todos foram assassinados. Se a gente presta atenção nos profetas do Antigo Testamento, todos terminaram mal. Mal. Assim como São João Batista, que foi o último dos profetas, e ontem nós celebramos o seu martírio. Terminou muito mal a sua vida, tinha apenas 30 anos. Né? Pregou, preparou os caminhos do Senhor. De que maneira que terminou? Decapitado numa prisão. Assim são os profetas. Diante deste mundo, uns fracassados. Uns fracassados diante do mundo. Mas diante de Deus, vencedores. Meus irmãos, o evangelho de hoje, para que a gente entenda o evangelho de hoje, nós temos que recordar o evangelho de domingo passado. E vocês se lembram bem, né? Eu vou lembrar com vocês o evangelho de domingo. Jesus pergunta para os discípulos: quem sou eu? Você lembra? O que os discípulos disseram? O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro disse, não foi? O Messias, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse para Pedro? Tu és pedra. Não foi o ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que você é pedra, rocha. E sobre esta rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas aquela conversa de Jesus com os discípulos não terminou ali. É o evangelho de hoje. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção. Pedro disse para Jesus: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. É claro que Pedro ainda não tinha uma fé madura. Não tinha. A fé vai crescendo, vai aprofundando na nossa vida, vai amadurecendo. Ninguém de criança já tem uma fé adulta, não. Cada dia nossa fé vai se firmando. Pedro estava bem no início, estava ainda no entusiasmo.
no entusiasmo. Assim como muitos começam a sua fé no entusiasmo, no encontro que fez, não é? O encontro de casais, o curseiro, aí que começa, desperta a fé, vem o entusiasmo. Mas muitos viram bola murcha depois, fica pior do que os cristãos, os pagãos, não é? Pedro está nisso, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, mas na cabeça de Pedro estava aquela ideia que passava, que ensinava há tantos séculos, que Deus enviaria o Messias. Mas quem seria este Messias? Um rei extraordinário, um sujeito extraordinário, descendente de Davi, do grande rei Davi, que ia se impor pelo exército, pela força, ia expulsar os estrangeiros que dominavam aquela nação. Naquele tempo eram os romanos, depois de passar pelas mãos de outros povos. Então era alguém que ia restabelecer o trono de Davi, que não existia mais. Por isso o Messias é descendente de Davi. E alguém que ia reinar de uma maneira extraordinária, sendo um pai, não é? E Israel ia levar aquele paísinho no topo de glória. Todo mundo ia olhar para Israel de uma maneira diferente, porque ali estava um rei que era o enviado de Deus, o Messias. Era isso que estava na cabeça de Pedro, como está, dos apóstolos, como estava na cabeça de todo mundo que esperava o Messias naquele tempo. Quando Jesus continua o assunto com eles, dizendo: olha, vocês sabem que eu sou Messias. Muito bem, mas não se esqueça, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Nós estamos indo para Jerusalém. E lá, chegando em Jerusalém, a capital, onde deveria estar o trono do rei, lá eu vou ser entregue das mãos dos religiosos, das autoridades religiosas, dos santos religiosos, sumos sacerdotes, etc. Na mão das autoridades. Lá eu serei preso. Lá eu serei torturado. Eu serei julgado e condenado. Vou ser crucificado, vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Olha, aquilo foi um choque para os discípulos, porque na cabeça deles estava o Messias glorioso. De repente Jesus fala de aniquilamento, de perseguição, de paixão, de morte. Pedro diz: não, Senhor, de jeito nenhum, isto não vai te acontecer, não. Tira isso da cabeça. O Senhor será o nosso Messias. O Senhor é o nosso Messias, que nós esperamos tanto. Não, o Senhor não pode sofrer. O que é isto? Nada disto. O Senhor está equivocado. Olha, Jesus havia dito para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, não é? Agora o que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Pedro havia dito lá, Jesus disse para Pedro lá, em Cesareia de Filipe: quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Agora Jesus diz para Pedro: você não pensa como Deus, mas como os homens. Veja aí, meus irmãos, que contradição. De repente Pedro é elogiado, é colocado como pedra, agora é um adversário. Satanás significa adversário. Adversário. Afasta-te de mim, Satanás. Adversário. Porque você não pensa como Deus, mas como os homens. Você é uma pedra de tropeço.
Mas, meus irmãos, mas esta é a realidade de todos os tempos. De todos os tempos. Muitas pessoas querem um cristianismo de glória. Muitas pessoas querem um cristianismo água com açúcar, sombra e água fresca. Vocês nunca ouviram alguém dizer aí no rádio da televisão, por exemplo, não sofra mais, vem buscar milagres. Vocês nunca ouviram alguma igreja pregando isto? Não sofra mais, vem buscar milagre. E essas igrejas estão abarrotadas de gente. Abarrotadas. Por quê? Pensando exatamente aquilo que Pedro e os apóstolos pensavam antes da cruz. Da glória. Como se seguir Cristo fosse viver no mar de rosas. Por isso Jesus continua no Evangelho. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser famoso, ser isto, se perde a sua vida, quando morre vai para o inferno. O que daria em troca da sua vida? Meus irmãos, nós precisamos entender, nos convencer disto. Se verdadeiramente nós queremos seguir Cristo, nós temos que carregar a cruz. Não dá para seguir Jesus sem cruz. É só a gente conhecer um pouquinho da história da igreja, conhecer um pouquinho da vida dos santos, como que a cruz sempre esteve presente. Hoje nós não queremos cruz. Nós não queremos cruz hoje. Nós temos medo da cruz. Então nós temos que falar a língua do mundo. Aquilo que hoje se diz o politicamente correto. Não é? Se todo mundo é a favor do aborto, eu também sou. Se eu não sou, eu fico calado, porque vai ferir os outros. Eu não posso falar que o aborto é crime. Não, isso daí não tem problema não. Se todo mundo fala que a família tem que ser destruída, desconstituída, eu também acho. O que que tem? O que que tem? Não tem problema não. Se eu não falo se eu não acho que está certo, eu fico calado. Porque eu não posso manchar a igreja. Eu não posso manchar a igreja, porque, não é? Todo mundo vai atacar a igreja, vai atacar. Então eu tenho que entrar no politicamente correto. Não é isto o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isto que nosso Senhor nos ensina. Cristo nos ensina o caminho da cruz. E se queremos ser fiel a nosso Senhor, ao Evangelho, não podemos fugir da cruz. Não é que nós buscamos cruz, sofrimento. Nós não somos masoquista que gosta do sofrimento. Mas aquela cruz que vem ao nosso encontro, pela nossa fidelidade a Jesus, ao Evangelho, esta cruz, ela não é tão pesada. Sabe por quê? Porque Jesus a carrega conosco. E às vezes até carrega sozinho, como ele carregou lá para o Calvário. Não permita que a gente perca a paz, a alegria, a fé. Meus irmãos, quem não tem suas cruzes? Quem? Vocês que estão aqui, vocês que me veem, me ouvem, quem não tem a sua cruz? Não é? Quem não tem?
E nós não pedimos a Jesus que tire a nossa cruz, não. Senhor, tira, eu não mereço, por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Esta é a atitude que não é cristã. A atitude do cristão é esta: Senhor, eu não renuncio à minha cruz. Como o Papa João Paulo II dizia no final da vida, não é? Quando muitos bispos e cardeais queriam que ele renunciasse, porque ele já estava ali na cadeira de roda, com um mal de parto, ele dizia: eu não renuncio eu não renuncio o meu ministério de Papa, porque Cristo não renunciou à sua cruz. Eu não renuncio porque Cristo não renunciou à sua cruz. Cristo poderia ter renunciado à cruz, mas ele levou a cruz até o final. Os santos levaram. São João Paulo II levou. E nós, se queremos seguir a Jesus, nós devemos levar a cruz. O que nós pedimos a nosso Senhor? Senhor, cede para mim o Simão Cirineu. Ajuda-me, Senhor, a levar a cruz, porque sozinho eu não posso. Sozinho, Senhor, eu vou cair e ficar prostrado por terra. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim. Cuida da minha fraqueza, da minha miséria. Ajuda-me, Senhor, a carregar a minha cruz. Eu não quero renunciar à minha cruz. Porque, como disse Jesus, o que adianta a pessoa renunciar à cruz, viver uma vida de acordo com o mundo, nos aplausos deste mundo, se quando morre, perde a sua vida, é condenado? O que adianta? O que adianta? Enquanto caminhamos neste mundo, levamos a cruz. No dia da nossa morte, nosso Senhor vai nos libertar da cruz e nos dar a verdadeira vida. A vida sem cruz, sem luto, sem lágrimas, a vida eterna. É para lá que nós caminhamos. Então vale a pena a gente viver neste mundo, vivendo uma vida honrada, uma vida digna, uma vida decente, para que um dia mereçamos, pela graça de Deus, entrar no reino eterno. Amém? Amém. Creio em Deus Pai,